uma outra coisa é quanto tempo é recomendável que você utilize a máscara. Eu não falo da mesma máscara, que todo mundo sabe, até por uma questão de higiene, a cada 2 horas trocar, lavar sempre se ela for reutilizável, mas por quanto tempo a pessoa deve permanecer com o uso? Porque eu parto do princípio, aí novamente fazendo uma ressalva em função da minha completa falta de conhecimento na área, e por isso mesmo estou tirando a dúvida com uma especialista tão gabaritada quanto você. E, inclusive, reitero os agradecimentos da Prime Rádio Web, do programa Opinião, pela sua presença aqui. Muito Porque obrigada. se o corpo ele coloca para fora aquilo que não é ideal para ele. Um exemplo disso é o CO2. Então, quando você inspira e você expira o que vai embora, o corpo está dizendo, eu não preciso disso, vai embora. Agora, você imagina, num país tropical como o nosso, com muitas vezes está chovendo, mas está abafado, a sensação térmica é alta, fora, quando não está chovendo, está realmente fazendo muito calor, e nós somos obrigados hoje, por força de decretos, inclusive, com muitas vezes, sob pena de pagar multa, se estiver em local público e for flagrado por um fiscal sem o uso da máscara, ou se você tenha tirado. Então, o que é que isso pode trazer de problema respiratório para quem não atenta para isso, ou é obrigado a estar com a máscara e permanece por muito tempo? Eu já vi lugares onde tem gente, se é mentira ou não, a responsabilidade é de quem fala. Olha, fui multado porque o fiscal de trânsito ou a pessoa que trabalha para a prefeitura tal me viu sem a máscara no meu carro, e eu estava sozinho, quer dizer, chegamos a esse absurdo, eu estou sozinho dentro do carro, tenho que estar de máscara, porque senão posso levar uma multa. Então, em função dessas coisas, desse controle mental, muita gente pode ou não adquirir alguns problemas, entre os quais respiratórios, por um uso prolongado de uma máscara. Assim, não existe ainda um padrão a ser seguido a respeito desse tempo de máscara, né? Nós, os profissionais da saúde, às vezes a gente passa uma manhã inteira com a máscara, né? A gente geralmente costuma usar a N95, que é uma das que protege mais, que dá uma maior barreira a respeito do ar que a gente está respirando. Os médicos, especialistas, cientistas, eles pedem sempre que essa máscara ou qualquer outra máscara de tecido ou descartável, ela esteja úmida, né, com a nossa saliva, com a nossa respiração, porque na nossa respiração a gente não é só ar, né, existem gotículas de água também que a gente inala e a gente expira. Então, e a gente expira, exatamente. Então, o que acontece? Nós precisamos nos atentar sempre para observar quando é que essa máscara ela tem algum tipo, ela está com algum fluido que ela já quebrou aquela barreira e precisa ser trocada. Geralmente, quando é N95, nós aqui, como estamos em contato com muitos pacientes acometidos e a gente não sabe a carga viral desses pacientes, a gente troca em 48 horas, né? Mas, às vezes, até em 24 horas, porque não é só a parte respiratória, existe a parte motora também que é feita, a gente fica bastante suado e tal. Em relação à exigência das máscaras em muitas cidades, no início, não estava sendo feita essa exigência, estava se permitindo até atividades físicas sem essas máscaras. Mas aí começaram a surgir, será que esse vírus está no ar? Será que esse vírus como é que esse vírus, onde ele está, que está cometendo pessoas que têm tanto cuidado com isso aí, dentro dos carros? Dentro dos carros, sinceramente, eu como profissional, se for só você, ou só você e sua família, sua esposa, eu sinceramente não vejo necessidade, porque o contato já existe dentro do domicílio. Agora, externo, eles estão pedindo que use, porque às vezes você passa num determinado local, que alguém passou por ali, e existe alguma gotícula que fica suspensa no ar por algum tempo, e quando você passa, que você inala aquilo ali, se estiver contaminado com o vírus, você coloca para dentro do seu organismo, entendeu? Mas dentro de carro, assim, não. Mas, assim, até para caminhada, hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo que fazer a utilização da máscara, porque ninguém sabe quem passou por ali, ou se alguém espirrou ali no momento, tossiu, se tem alguma secreção, alguma gotícula ali no ar. Então, infelizmente, a gente está sendo obrigado a utilizar por falta de estudos, mas eu acredito que brevemente a gente vai ter um aprofundamento maior a respeito disso aí, a gente vai poder se libertar um pouco mais dessas máscaras. Pois é, até porque eu fico imaginando as situações que são colocadas, inclusive o que se fala muito são protocolos. Quando você segue protocolo, e aí vocês da área de saúde sabem que cada caso é um caso.
Existem Claro. alguns protocolos que podem ser, a princípio, seguidos, entre os quais a anamnese, ou seja, mas cada paciente, ele tem uma peculiaridade, cada organismo é um Sim, organismo. Então, se sim, você trata todo mundo de forma igual, há uma probabilidade muito grande de o que funcionou para um não funcionar para outro, e para quem não funcionou, a coisa desandar. E aí claro. eu pergunto a você o seguinte: dentro da sua prática diária como fisioterapeuta especializada em UTI, o que você diria para alguém que precisou fazer, por exemplo, um teste ergométrico dentro de um local extremamente pequeno e precisando fazer esse esforço, porque é um teste ergométrico, mas tendo que usar uma máscara, e olhe, um teste que pode levar 15, 20 minutos a pessoa correndo numa esteira? Meu amigo, vou falar bem, bem conselho meu mesmo, como profissional e com experiência. Eu até brinco muito com minha mãe, falo muito, brigo com minha mãe a respeito disso. Eu acho que não é momento de ninguém estar fazendo esse tipo de exame, nem esse tipo de avaliação. Primeiro, que quando a gente usa essa máscara, né, querendo ou não, a gente está absorvendo, sim, parte do gás carbônico que a gente está colocando para fora, que é deletério para o organismo, a gente está reintroduzindo aquilo. E isso é tóxico para o organismo, é tóxico para o cérebro, certo? E isso pode ocasionar, sim, problemas de saúde também. Então, se for um caso de extrema urgência, de necessidade, vai fazer um procedimento cirúrgico, cardíaco, não pode esperar, faça. Tem que fazer, aí não tem para onde correr. Aí não tem para onde ir, né? Infelizmente vai ter que passar por isso. Mas se for um caso que possa aguardar um pouco, que possa esperar um pouco, eu não aconselho que ninguém faça nenhum tipo de abordagem nesse momento. Né? Até porque aquele local ali, além dessa máscara que a gente está usando, a gente não sabe quantas pessoas utilizaram, o que é que ficou ali, de que maneira cada clínica, cada local higienizou aquilo. Então, eu prefiro acreditar que, se não for de extrema urgência, a pessoa não se conduza para fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de avaliação. Por exemplo, tive que fazer, tem 2 dias que tive que fazer essa avaliação, Marconi, e por experiência própria, a menina aferiu a pressão, estava alta. Eu disse a ela, enquanto eu tiver com essa máscara aqui, andando nessa esteira, eu não tô, E eu não me sinto bem. atenção, e Eu não me atenção sinto. também, né? Aí eu tive que baixar um pouco para continuar fazendo o meu exercício, e aí a aferição da pressão normalizou. Mas é muito complicado mesmo, isso na prática. Prime Rádio Web. A primeira em tudo.